que pronuncia o seu nome, só para eu... Clenan Renault. Renault, Sim, igual o carro. Positivo. Renault. Ok, então podemos gravar, Erlan? Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 30043 de 2012, passo a ouvir o senhor Renan Clenô Maciel Pereira. Boa tarde. Boa tarde, Meritíssimo. O senhor Renan Clenan apresentou documento de identidade consistente em CNH, expedida com data de emissão de 10 de junho de 2022. Está fazendo aniversário hoje, né? 10 de junho. Documento verificado. Está tudo certo, né, Erlan? Senhor Clenan, o senhor tem parentesco com algum dos réus? Eu vou ler o nome deles. Ismael Carlos Landes Nicolau, Wagner João Oliveira Melônio, Wesley Alves da Silva, Luiz Carlos Silva Teixeira. Nenhum. Não? Não. O primeiro que eu falei já teve julgamento dele, tá? Hoje é o julgamento apenas de Wagner Melônio e Luiz Carlos Teixeira. Houve desmembramento em relação ao Wesley Alves da Silva. Sim, senhora. O senhor não tem parentesco com nenhum dos quatro? Nenhum deles. Amizade ou inimizade com algum deles o senhor tem? Também não tem. Não. E com a vítima, Clodoaldo Pantoja Brito, algum vínculo de parentesco? Nenhum vínculo. Nenhum. Nem. Ok. O senhor será ouvido hoje como testemunha. Sim, senhora. Alguma contradita, excelências? Sem contradito. Sem contraditos? O senhor será ouvido como testemunha e, nessa condição, o senhor tem a obrigação de falar a verdade. Caso o senhor falte com a verdade, o senhor responderá pelo crime de falso testemunho. O senhor não deve mentir, não deve omitir fato do qual saiba nem se calar diante das perguntas para ocultar a verdade. Sim, senhor. Deixe o senhor ciente disso. Sim, senhor. Passo a palavra aos advogados da... Eu passo a palavra ao doutor... O senhor quer começar com as perguntas, doutor Fernando? Palavra, excelentíssimo advogado Fernando. Doutor Fernando, o senhor está falando sem microfone, não está gravando. Alô? Ah, tá. Obrigado, excelência. Viu, seu Glauco? Seu Renan. Clenan. As perguntas são relacionadas a esse fato que ocorreu no dia 11 de junho de 2012, ali no ramal do Mirim. Essa época, o senhor trabalhava aonde? E aonde é que o senhor trabalhava? E o que você exercia? O senhor trabalhava no IAPEM? Na época dos fatos, sim, trabalhava no IAPEM. No IAPEM. Nesse dia dos fatos, o senhor estava de trabalho? Estava. Trabalhava expediente. O senhor trabalhava expediente, né? Isso. Trabalhava na chefia de operações, então era expediente. Expediente. Eu conhecia o seu Luiz Carlos. Luiz Luiz Carlos Silva Teixeira? Como interno, sim. Como interno lá, Como na interno, época, tá? Como interno. Na época lá, a doutora Osanete, que presidiu esse inquérito policial, que apurou a morte do Clodoaldo, ela exercia antes ou depois do que ela já exerceu algum cargo no IAPEM? Doutora Odanete foi diretora-presidente do Instituto. Você se lembra o período que ela exerceu o cargo lá, né? Foi antes ou depois da... Foi antes dos fatos. Antes. Antes? Tá. Na época, era delegada de polícia, estava cedido por IAPEM, é isso? Exato. Tá. O senhor hoje ainda exerce função lá no... Não. Trabalha? Não. Não trabalha Não, mais. Neste dia que ocorreu esse fato aqui, o senhor estava no expediente ou estava... Expediente. No expediente. E o senhor tomou conhecimento através de quê?
Através das informações que chegou na segurança. Na Inspetoria de Segurança. Na Coordenadoria de Segurança. Correto. Neste período que o senhor estava desempenhando a função lá de funcionário do IAPEN, o senhor tomou conhecimento de alguma desavença do Luiz Carlos com a vítima, Clodoaldo? Não tomei conhecimento de nenhuma quisila entre ambos. Não. Como era lá, na época, 2012, o clima na penitenciária? Havia muita apreensão de droga, de celulares. O senhor sabia que se o própria vítima tinha alguma inimizade, por quê? A primeira pergunta, o clima sempre foi bastante tenso dentro do Instituto e havia realmente, em quase todos os plantões, muitas apreensões de ilícitos análogos a entorpecentes e outros tipos de instrumentos também, de armamento lá dentro, inclusive o Clodoaldo, ele tinha uma das equipes mais ativas dentro do Instituto, Tá. na apreensão desses ilícitos. Correto. O senhor se lembra, alguém falou que a vítima tinha, porque ela exercia esse papel relevante lá no exercício da sua atividade laboral, se ele tinha alguma inimizade realmente em fato dessa circunstância? Inimizade, todos os chefes de plantões, pelos internos, se essa pergunta, sim, eles eram todos os chefes de plantões que exercem essa função, eles são muito visados, juntamente com os coordenadores. Tá. Desde dia que ocorreu o fato, o senhor disse que tomou conhecimento já posteriormente. O senhor esteve nesse local do crime lá? Estivemos junto com a Coordenadoria de Segurança. Tá. O que foi ventilado lá no local? Se havia algum indício de alguém, de possível participante desse crime? Não, no local não. Não tive nenhuma informação a respeito. O senhor prestou depoimento na polícia? Não, senhor. Não prestou? Nem foi chamado para... Não, senhor. Não foi chamado. E, na realidade, depois que passou esses fatos lá todinho, o que o senhor soube, e que pudesse contar para a gente aqui, para os integrantes aqui do juízo de fato, e os juízes, a doutora que preside aqui a sessão do júri, o promotor, e os colegas demais, o que o senhor sabe, ou tomou conhecimento, de pessoas de possível participe desse crime? O senhor sabe? Chegou até a Coordenadoria de Segurança um informe que também a CIP, que era a Coordenadoria de Inteligência Penitenciária, havia recebido de um determinado informante a possibilidade de possíveis participantes. Chegou até a segurança essa informação, a qual fazemos parte. O senhor sabe informar também, diante dessas informações aqui, de ter a participação de umas pessoas, se a própria delegada de polícia, à época, procurou investigar sobre a veracidade ou não dessas informações, chegar ao conhecimento público aí? Eu não tenho essa informação. Essa informação chegou à Coordenadoria de Segurança e à Coordenadoria de Inteligência Penitenciária, mas não recordo se a doutora Danete investigou os fatos anteriormente. Tá. Na época ela que exerceu essa função lá de direção no IAPEN, ela tinha... Qual era o tipo de comportamento com relação a vocês que eram funcionários lá? Perdão, o senhor poderia reformular a pergunta? Como era tratado vocês? Era amizade? Tinha amizade com alguns lá, realmente, lá os agentes, inclusive o próprio
o próprio Clodoaldo e outras pessoas aqui que foram mencionadas pelo Fábio e realmente ele desfez tudo. Eu não estou entendendo a sua pergunta também, não. Qual era o tipo de relacionamento que a própria doutora Odanete, na época, ex-presidente, ex-diretora do IAPEN, ela tinha com alguns agentes penitenciários lá? Se ele sabe disso. Doutor, eu estou entendendo como impertinente essa pergunta. O senhor está fazendo uma pergunta da delegada que presidiu o inquérito a respeito de uma época em que ela foi diretora-presidente do IAPEN, que foi, pelo que todo mundo disse aqui, uma época anterior a esse fato. Anterior, realmente. Então, eu estou entendendo que realmente não tem pertinência. O senhor tem outra pergunta? Eu estou indeferindo. Eu vou deixar para mais na frente. A gente vai coisar, porque quando eu faço uma pergunta, tem a finalidade. O senhor tem outra pergunta? Tá? Então, eu vou mais na frente, a gente vai chegar lá onde eu quero. Tá? Então, o que é que você tem e sabe a respeito desse crime que ocorreu no IAPEN? No IAPEN? As proximidades do IAPEN lá. Ah, tá. As proximidades do IAPEN, no ramal do Biri, no dia 11 de junho de 2012. Tudo que sabemos foi resultado daquilo que foi investigado pela inteligência prisional de dentro do IAPEN e as informações a posteriori que eram compartilhadas com a Coordenadoria de Segurança na época. Tá. Houve algum procedimento administrativo para apurar a responsabilidade de alguns integrantes lá do IAPEN? Não entendi. Não. Foi instaurado lá, lá no IAPEN um procedimento administrativo sobre o comportamento, na época, se o senhor tomou conhecimento ou não, de algum procedimento administrativo para investigar a participação de alguns agentes lá do IAPEN. O senhor sabe disso ou não? Procedimentos administrativos são rotineiros, eram rotineiros lá dentro. Mas o senhor não sabe se foi relacionado a esse fato? Relacionado a esse fato, não, senhor. Tá. E o que o senhor tem mais a informar sobre esse fato aqui? Que eu não perguntei, eu preciso realmente, porque a gente tem realmente, hoje está sendo imputado um crime bárbaro, inclusive, viu? E eu queria que o senhor, se tivesse alguma coisa que eu não perguntei, que esclareça aqui para o próximo integrante do Tribunal do Júri. O que eu tenho a informar a respeito é que o agente Clodoaldo, ele era uma pessoa que tinha um profissionalismo extraordinário lá dentro, muito bem quisto, visto, e de boas amizades e inimizades por conta de alguns internos, por causa do relevante trabalho que o mesmo prestava ao Instituto. Com relação ao Luiz Carlos, o senhor tomou conhecimento de alguma desavença dele com a própria vítima, no período que estava lá? Não, senhor. Obrigado, excelente. Com a palavra, o doutor Josimar Souza. Obrigado, excelência. Bom dia, Clenan. Bom dia, excelência. O senhor, quando trabalhou no IAPEN, qual era a sua função lá? O senhor era polícia? Eu era chefe de operações, trabalhava como agente penitenciário, mas nos fatos eu exercia a função de chefia de operações. Ah, tá ótimo. Hoje o senhor não trabalha mais lá? Não, senhor. Ah, tá bom. No dia dos fatos, exatamente no dia 11 de junho de 2012, o senhor estava de plantão nesse dia? Estava de serviço, expediente. De serviço no expediente. Expediente. Né? Então, que horas o senhor tomou conhecimento desse fato? Foi logo cedo em que chegamos, eu creio que deva ter sido entre 7 e 7h30 da manhã. Ah, tá. Aí, tudo bem, a polícia fez o trabalho direitinho e o IAPEN, através da sua inteligência, coordenadoria, fez algum serviço nesse sentido para tentar descobrir alguma coisa?
A inteligência, sim, ela passou a investigar os fatos e com alguma participação de membros da Coordenadoria da Segurança. Opa, fizeram uma investigação. Exatamente, passaram a ouvir possíveis informantes a respeito do fato. Ah, tá. E o senhor sabe de alguma conclusão que, porventura, tenham chegado, ou não chegaram a nenhuma, ou chegaram? Não, porque eu não participei diretamente. Ah, não participou. Não cheguei a participar diretamente. Ah, então tudo que o senhor sabe é por ouvir dizer. Exatamente, porque eu trabalhava diretamente na segurança no período e as informações chegavam. Ah, tá. Tudo bem, o senhor já falou das boas qualidades da vítima. Eu devo lhe dizer que eu não duvido também, que sempre tive boas informações da vítima. Mas o senhor também informou que o trabalho excelente dela, por vezes, poderia provocar internos, não é isso que você disse? Mas seu colega agora disse que poderia provocar também dos servidores, que são 4 ou 5 classes dentro do IAPEM, entre polícia, professores, aquelas classes que só você sabe como é. O senhor tinha essa informação que ele provocava também uma certa discórdia de colegas? Não, senhor. Não tinha? Ele era rigoroso, extremamente rigoroso no trabalho dele, correto? Exatamente, assim era o Clodoaldo, rigoroso. Ótimo. E eu vi aqui também nas anotações que ele, na época, ele comandava uma equipe de 50 profissionais, dado o profissionalismo dele. Você soube de algum desentendimento com algum desses profissionais que ele comandava? Não, senhor. Não? Não. O senhor tomou conhecimento que, durante as investigações, foram apontados policiais como possivelmente envolvidos nesse fato? Tomou conhecimento? Apenas falácias. Opa, mas falácias também interessam. O senhor lembra quais os nomes que as falácias falavam? Doutor, o senhor quer saber de boatos que sequer o que está sendo apurado aqui é o fato que foi denunciado, houve o recebimento da denúncia, houve uma primeira fase, depois houve uma pronúncia. Falácia, doutor, são argumentos enganosos. O senhor tem alguma outra pergunta, doutor Josimar? É bom, vou anotar. Argumentos enganosos, falácias? São argumentos enganosos. Tá. Mas, de concreto, o senhor soube qual foi a conclusão da investigação interna do IAPEM? Que, com certeza, foi um servidor que interessava a instituição apurar. E chegaram a alguma conclusão? O senhor sabe dizer? Essas informações, a inteligência, ela transmite diretamente à diretoria do Instituto e não é repassada para nós. Ah, não chegou a vocês? Não, senhor. Mas o senhor confirma que a vítima era extremamente correta? Extremamente correta e rigorosa rigorosa. nos seus trabalhos. Perfeito, então. O senhor tem lembrança, não é fácil, mas o senhor tem lembrança se na véspera desse infeliz fato, a vítima fez uma revista no pavilhão da cadeia? Na véspera, exatamente na véspera? Exatamente na véspera, não, mas no período dos plantões semanal houve uma revista, sim. Houve alguma revista, o senhor saberia confirmar, na cela do interno conhecido por Tourão, Clay Gomes? Não recordo exatamente o pavilhão que houve, mas foi feito, era rotina, no plantão, né? Dele, era rotina. E o senhor conheceu esse interno, Tourão? Conheci. Era bem conhecido? De trabalho eu conheci. Tá. E ele, como interno, era bem conhecido, respeitado pela turma lá? Que turma? Os internos. Pelos internos, eu creio que sim. Ah, tá. Não, é só que me interessava. Era uma liderança que a gente poderia dizer, é isso? O senhor não sabe se ele foi vítima, entre aspas, de uma revista feita pelo Clodoaldo na cela dele. O senhor não tem esse conhecimento? Todos os pavilhões passaram por revista, não só da guarnição do Clodoaldo, mas de outros. Então, nenhum pavilhão escapava de revista. Se ele estava
elencado em um desses pavilhões, possivelmente foi revistado, sim. Ah, tá bom, então. Sem mais perguntas, satisfeito, obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo promotor de justiça. Bom dia. O senhor estava no local dos fatos dia. quando o crime aconteceu? Não, senhor, eu estava no IAPEM. Certo. O senhor sabe afirmar categoricamente quem é o autor ou mandante do crime? Não, senhor. Tem mais perguntas, excelência? Senhores jurados, teria alguma pergunta a fazer? Não? Tem? Sem perguntas? Ok. Senhor Clenan, o senhor tomou conhecimento da morte da vítima minutos após o acontecido, ainda no mesmo dia? Eu creio que foi mais ou menos uns 40 minutos. Nós estávamos na Coordenadoria de Segurança em um briefing para uma operação, quando chegou a notícia. O que é um briefing? O briefing é uma conversa anterior para nós elucidarmos como a operação vai se dar. Nesse dia, a vítima tinha largado o plantão de manhã, Sim, senhora. por volta o quê? Das 7, 7h30? Geralmente, a troca de plantão acontecia às 7 horas. 7 horas. Mas, desculpa, posso continuar? Nesse dia, o senhor falou aqui, logo no início, que o senhor estava trabalhando no expediente. Sim, senhora. O seu expediente iniciava a que horas? Iniciava às 7 horas até às 19. Ah, é um expediente tipo um plantão mesmo. Não. Não é o plantão. O expediente é diferente. Os coordenadores e eles... Tá bom. Eu sem entrar nesse detalhe do expediente, então o senhor estava no expediente. O senhor encontrou com o Clodoaldo antes dele largar esse plantão? Não, senhora. Não. Não. O senhor tem conhecimento se o Clodoaldo recebeu ou vinha recebendo algum tipo de ameaça? Sim, senhora. A Coordenadoria de Segurança recebeu essa informação. Na verdade, não foi uma informação, ela recebeu informes de ameaça. Informe, só para a gente entender para os senhores jurados. Informe é uma informação não trabalhada, não confirmada. Exatamente, meritíssimo. Então, informes, não só ele, mas outros servidores também. Então, havia a Coordenadoria de Segurança, é isso? Sim, senhora. Do IAPEM, tinha informes de que havia ameaças em relação a alguns agentes penitenciários. Sim, senhora. Só para ficar claro, hoje o nome não é mais agente penitenciário, é policial penal, é isso? Sim, senhora. Mas na época se chamava agente penitenciário. Sim, senhora, excelência. Eu vou usar essa nomenclatura da época, pode ser? Sim, senhora. Então, alguns agentes penitenciários estavam sob ameaça. Sim, senhora. Ameaça de quem? De internos do IAPEM? Os informes partiu de internos. Internos. Em relação ao Clodoaldo, o senhor disse que ele era um dos agentes que tinha ameaça. Havia informes de ameaça. Exatamente. Havia informes. Ele, Clodoaldo, alguma vez reunido com os colegas, com o senhor, com colegas de trabalho, ele informou alguma ameaça específica em relação à pessoa dele? Ele não acreditava, ele até brincava. Existiam informes de valores de preço sobre cabeças de agentes penitenciários, principalmente envolvendo 4 agentes. Ele brincava e dizia que a cabeça dele estava muito barata. Então, ele mesmo
Não acreditava. E quanto é que custava a cabeça dele? Não era somente dele, mas dos envolvidos, inclusive eu. Quanto? Na época, foi ventilado valores entre 30 a 60 mil reais. Isso eram informes que nunca foram confirmados. Então, entre 30 e 60 mil reais era o valor da morte de um agente penitenciário, é isso? Sim, senhora, excelência. Meritíssimo. Ok. Ele sabia dessas ameaças e ele mesmo não levava a sério? Não levava a sério, ele não acreditava. O senhor acreditava? Acreditava. Na época, havia alguma política da instituição de segurança ou não? A única política na época foi que a Coordenadoria de Segurança... segurança institucional que chama, né? Havia? Exatamente. Na época era chamada Coordenadoria de Segurança. Então, a única política foi cautelar armamento aos que possivelmente estariam ameaçados e, principalmente, a função mais perigosa, que eram os chefes de plantões. Chefes de quê? Chefe de plantões. O Clodoaldo era um chefe de plantão? Era um chefe de plantão. O Clodoaldo, ele era muito exigente, ele era muito rigoroso no trabalho dele de fiscalização? Sempre foi. Sempre muito foi. Exigente e rigoroso. Isso incomodava os internos? Exatamente, senhora. Incomodava muito. Haviam muitas reclamações, inclusive, a respeito de fatos como estes. O senhor tem algo mais a esclarecer? Não, senhora meritíssima. Os senhores jurados não têm mesmo nenhuma pergunta, né? Obrigada. Eu agradeço. Tem algo mais que o senhor queira espontaneamente esclarecer, que nós não perguntamos? A memória não, no momento não, meritíssima. Não lembra? Não lembro. O senhor lembra se foram apreendidas armas na residência de algum dos réus? O senhor lembra das investigações? Não. Lembro porque o fato foi noticiado pela imprensa. Foi veiculada essa notícia de apreensão de armas? Foi vinculada pela imprensa. Na casa de quem? O senhor lembra? Falaram dos envolvidos, mas especificamente de quais não tenho informação. Não tem? Não, senhora. Então, o senhor ficou sabendo, depois da morte da vítima, as informações que o senhor obteve, a maior parte foi pela imprensa? Boa parte, sim. Boa parte. Boa parte pela imprensa. E outra parte pela própria polícia? Pela própria polícia. Os agentes penitenciários, na época, houve algum movimento de querer saber, de acompanhar essas investigações, uma vez que se tratava de um colega um colega de trabalho? Exatamente. Todo o aparato foi reunido para obter informações, mas trabalhando em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência. Todo o trabalho ficou focado na Coordenadoria de Inteligência e na Coordenadoria de Segurança, que passavam as informações diretamente ao diretor-presidente do Instituto. Certo. Que na época era o delegado Nixon Kennedy. Delegado Nixon. É isso? Isso, exatamente, meritíssimo. Ok. Algo mais? Não, senhor. Não? Eu agradeço a sua participação nesta sessão de julgamento, depoimento encerrado. Obrigado. O senhor aguarde um minutinho, por favor.